Olá! Vejamos agora a promoção e o desenvolvimento do ato da leitura feito a partir de situações problemáticas e específicas de cada jovem ou adulto. Como temos vindo a dizer, a leitura exige uma técnica. É um ato profundamente pessoal e um vetor de formação permanente de desenvolvimento cultural, profissional e de inserção social, uma vez que a leitura responde a uma necessidade constante no crescimento do nosso ser individual enquanto ser social, nomeadamente através de diversas manifestações de participação coletiva, como o teatro, as palestras, os colóquios, os círculos de leitor, etc. Pensar que a leitura implica pensar em espaços institucionais, tipo bibliotecas escolares, públicas, etc., bem como pensar em diferentes tipos de leitura, a leitura de informação, de documentos de divertimento, de cultura, de formação, e ainda de material diverso de leitura, palavras isoladas, sopas de palavras, palavras cruzadas, textos descritivos, narrativos, outros documentos como mapas, gráficos, quadros, bulas, listagens de instruções, etc., devemos então criar hábitos de leitura cada vez mais cedo, para o desenvolvimento da competência linguística, para procurar a resolução de problemas de literacia, para diminuir o déficit de informação e aumentar o nível cultural, provocando a produção consciente de cultura e de sociedade, comunidade, terão então de ser os nossos atuais desafios enquanto educadores, formadores de adultos. Tendo em conta que, se trabalharmos estes aspectos com os adultos, estaremos seguramente a contribuir para que eles sejam mais informados e esclarecidos, por exemplo, junto dos seus filhos ou educandos e, claro, de toda a sociedade. Difundir a palavra impressa, letras de músicas, por exemplo, ou digital, filmes, vídeos, como instrumento por excelência de liberdade, de formação e informação, sem qualquer espécie de censura, impulsionará um papel de maior responsabilidade e tornará mais acessível a informação, promovendo as técnicas e os meios para entender, processar, avaliar e criticar, traduzindo-se tudo isto num novo ato de exigência educadora. Este processo de ler e promover a literacia dos adultos neste contexto que trabalhamos, obriga-nos a fazer da leitura um ato permanente e contínuo ao longo da vida, não para o saber memorizar, mas para preparar a pessoa e torná-la num ser mais exigente e atualizado. Promover a leitura nos mais diversos suportes, audiovisuais, livros, imagens, etc., nestes contextos de formação, aumenta a capacidade de chegar junto das populações de todas as idades, condições socioprofissionais, culturais e étnicas. Mas não basta que tudo isto esteja à nossa disposição. A preparação e a paixão dos que nela trabalhamos são fundamentais na criação de estímulos à leitura que vão desde criar o gosto e o hábito de leitura ao auxílio na pesquisa e orientação de leituras, passando pela organização e disponibilização da documentação e pela implementação de estratégias, tendo em conta os grupos, os contextos, os locais e os recursos existentes, de forma que nos permitam racionalizar os meios e otimizar os resultados. Estabelecer parcerias com instituições locais que complementem os nossos esforços na concretização de objetivos de formação e promoção social das populações é também nosso dever e objetivo. Importa percebermos agora que ler deve ser encarado socialmente como um serviço de primeira necessidade e, como tal, é importante conhecer alguns fatores que ajudarão a contribuir para o sucesso deste ato. A saber, e desde logo, as necessidades, os interesses, as motivações individuais e as questões ligadas às minorias étnicas ou culturais ou às dos setores económicos locais ou ao emprego, ao desemprego, etc. Prioritário é conhecer profundamente as dificuldades dos que já leem e também daqueles que ainda não leem de todo. É por isso, fator importante para todos nós, desenvolvermos técnicas de animação de leitura, tendo em conta a nossa criatividade durante os cursos ou formações, de forma a conquistarmos novos leitores
que descubram o contributo da leitura para o seu reencontro e para a parceria criativa e crítica que lhe é exigida pelo desenvolvimento da comunidade, sociedade a que pertencem. Se virmos a leitura como uma herança ou capital cultural que reverte sempre a favor das gerações futuras, uma vez que ao lermos nos transformamos obrigatoriamente e legamos essa transformação, então teremos de ser mais criativos e exigentes nesta tarefa de aprender a ler, de ler para aprender, de comunicar a ler, de ler para comunicar, de rir a ler, sonhar a ler, de ler a trabalhar e trabalhar a ler, de ler para fazer bem à saúde, relaxar, descansar, a ler, adormecer, a ler ou ler para adormecer, etc. Desculpem-me ser tão explicativo, à falta de melhor termo, mas todas estas pistas que aqui vos deixo e reflito e que parecem simples e banais, só as partilho para que possamos aumentar o plafond de argumentos a utilizar com os adultos, de forma a podermos trabalhar mais e melhor a promoção da leitura. Portanto, a promoção e o desenvolvimento do ato da leitura, como temos vindo a salientar, deve ser feito a partir de situações problemáticas e específicas de cada jovem ou adulto com quem estamos a trabalhar, tendo sempre presente os seus percursos de vida, contextos intrínsecos e extrínsecos, interesses, necessidades e motivações. O importante é desocultá-los, refleti-los e trabalhá-los a partir do primeiro momento em que sabemos que vamos interagir com um determinado grupo de pessoas. Permitam-me aqui um pequeno parênteses. Uma das estratégias que podemos usar para melhorar o que vimos dizendo passa por estudar o grupo mesmo antes de estarmos com ele. Isto mostrará o nosso interesse e respeito por cada uma das pessoas desse grupo. Como sabem, isto é muito fácil de fazer. Pegar e ler as fichas de inscrição nos cursos, as entrevistas, ver as fotos, associar os nomes às mesmas, enfim, estudar o dossiê que é preparado para a formação pelos respectivos técnicos, dar-nos já a informação mais do que suficiente para que eles nos comecem a ver como alguém que acredita neles e que quer ajudá-los. Ou seja, se procedermos desta forma, teremos a possibilidade de, logo no primeiro contato, tratar cada um deles pelo seu nome, num clima de muita proximidade e empatia. Contudo, também não devemos exagerar no que mostramos conhecer deles. Devemos mostrar um conhecimento simples e suficiente deles e não mostrar que fomos polícias a investigar. Isso pode ser até contraproducente. Mostrar-lhes que sabemos da sua existência e que, sobretudo, valorizamos o que eles são e o que fizeram de bom até ali e que o que nós queremos com as atividades que vamos desenvolver com eles é que eles se possam valorizar ainda mais e serem cada vez mais competentes em tudo o que fazem e em todos os lugares em que estejam e convivam. Posteriormente, devemos ir consolidando o máximo de informação de cada jovem ou adulto em formação, através das mais diversas formas de obtenção da mesma: avaliação diagnóstica, trabalho individual, trabalho de pares, trabalho em grupo, dinâmicas de grupo, jogos de representação, etc. Voltando agora à nossa questão principal, todos sabemos que a leitura está cada vez mais ausente do nosso cotidiano. Mas, por outro lado, ela é sempre muito presente e faz parte da maioria das atividades que desenvolvemos. É ela que nos transporta sempre para outras dimensões espaciais, temporais ou de interesses diversos que nos fazem sonhar e aumentar os nossos saberes e competências de literacia. Portanto, se conseguirmos passar-lhes esta mensagem, será mais fácil para nós e para eles trabalhar processos de leitura, mesmo para aqueles que dizem nunca ter lido nada. Há diferentes caminhos para o fazer, como já vimos, quando falamos de métodos e metodologias. Vamos agora tentar ser mais específicos, partindo da seguinte questão: o que é então a leitura como ato e não como atividade? A integração, a promoção e o desenvolvimento de dinâmicas de leitura como ato e não como atividade nos diferentes contextos ou modalidades de formação de adultos, mais ou menos formalizadas,
de educação, formação ou qualificação, implicam, desde logo, que possamos ser capazes de integrar tais dinâmicas nas diferentes áreas dos referenciais de competências-chave, quer do processo RVCC, quer do Catálogo Nacional de Qualificações, quer de outras referências ou referenciais que vamos trabalhar. Fazer da leitura um ato e não uma atividade é perceber que a leitura não se faz só com palavras escritas ou ditas, lidas. Assumindo que a leitura nos cursos, formações e processos de adultos contribui para a produção escrita e sabendo que o método autobiográfico e de construção de história de vida é um dos processos necessários para que os adultos nestes contextos concluam estas formações, podemos e devemos trabalhar a leitura, com objetivos ou não, deste ponto de vista, através de atos de leitura em sala de aula, leitura individualizada, silenciosa ou para o grupo, seguida de discussão, leitura em pequenos grupos, com discussão para trabalho de grupo e posterior produção escrita. Por exemplo, em processo RVCC, que implica sobretudo exigências de competências de reflexão e escrita, sabemos que vamos precisar da leitura para promover tais competências. Daí que devamos recomendar e promover leituras, livros, jornais, sites da internet, redes sociais, mapas, revistas, etc., adequadas aos interesses, hábitos e competências dos adultos. Tendo em conta que por vezes há enormes dificuldades em chegar a muitas destas coisas que propomos, devemos disponibilizar os materiais que recomendamos, orientar os adultos na consulta e exploração desses materiais e documentos, promover ou tornar o acesso mais fácil à leitura através da utilização dos recursos existentes, como bibliotecas escolares ou públicas, as juntas de freguesia ou outras instituições físicas ou virtuais e até a nossa própria disponibilidade para originar situações em que a leitura se torne apetecível, entre pessoas, para pessoas e com pessoas ou em locais aprazíveis. Neste contexto, uma das nossas obrigações é valorizar e promover a instituição biblioteca, escolar, pública e virtual, através da internet e das redes sociais e deixar a semente de que estes espaços são um benefício e fonte de saber que proporcionarão competências importantes e permanentes e que ajudarão sempre o adulto ao longo da sua vida. Como exemplo de leitura apetecível, falo de promover momentos de leitura em família e ou em comunidade, quer seja com os descendentes ou com os ascendentes, uma vez que muitos poderão já não conseguir ler, pelas mais diversas causas, ou com os amigos, etc., sugerindo que livros se podem ler de acordo com as idades e os públicos para quem vão ler. Promover leitura livre sobre o que mais lhes interessar, valorizando sempre essas escolhas, havendo sempre de seguida uma reflexão, uma discussão em pequeno ou grande grupo e uma produção, oral e ou escrita, de pequeno ou grande texto. Para a leitura em locais aprazíveis, podemos sempre sugerir uma saída do contexto mais formal, uma ida até à biblioteca, até um jardim, até à beira-mar, ou promover sessões de leitura em creches ou para pessoas mais desfavorecidas e em sofrimento, como, por exemplo, hospitais, em lares de idosos, etc. Concretamente ao ato de ler, e sabendo que as competências específicas de leitura, nomeadamente o reconhecimento global de palavras, a compreensão literal, a compreensão inferencial, a extração da ideia principal, a localização de informação e o cumprimento de instruções vai exigir de nós a necessidade de um trabalho continuado, importa então promover atividades e tarefas que envolvam diferentes tipos de textos depois do processo de descodificação estar dominado. Não podemos esquecer que a aprendizagem da leitura é um processo de construção em que interferem mecanismos afetivos, cognitivos, linguísticos e visuais que se vão alargando em espiral, desde o sinal, à letra, à palavra, à frase, ao texto, e à medida que os textos se vão complexificando. Devemos, por isso, passar a mensagem às pessoas que a leitura não acaba com a última palavra lida ou escrita e que não são só os livros que nos permitem ler. Isso certamente permitirá criar no adulto com quem trabalhamos hábitos de leitura do mundo que o rodeia,
tornando-o assim um ser com mais literacia. O que torna alguém mais culto ou informado não é o número de livros que lê, ou letras ou palavras que reconhece, mas sim a sua capacidade de descodificação e reflexão do mundo e consequente interferência, intervenção e produção nesse mundo. Ou seja, ler não custa, custa é saber ler. O ato de ler tem por isso de ser uma ocupação de maiorias e não de alguns. É nosso papel fazer com que isto aconteça. Como? Se alguém não lê ou se recusa a ler, tem de certeza uma razão para tal. Mesmo que sabendo que é difícil ocupar o lugar do outro e sentir o seu problema, é nosso dever tentar descobrir essa razão e encontrar a solução no âmbito das estratégias, atividades e tarefas que temos vindo a apresentar. Contudo, deixo aqui mais algumas pistas para promovermos a leitura em alguém que não o quer fazer. A leitura útil, por obrigação profissional, por prazer ou ajuda, a leitura não só de livros, mas de documentos diversos, etc., poderão ser bem aceites e realizáveis se, em vez de lhes dizermos que isto é bom, ou isto é importante, ou deve ler isto, formos mais afetivos. A leitura tem sempre este quê de afetividade. E lhes dissermos que aquilo se enquadra nos seus interesses e necessidades, ou que é interessante e de certeza irá gostar de ler, conhecer. Ou seja, devemos ter a percepção de que a leitura é um ato íntimo e privado e que, se conseguirmos fazer com que a pessoa o sinta e depois o partilhe, lendo, por exemplo, para o outro, então ganharemos um leitor. Outro aspecto importante passa por fazer do ato da leitura um fator de intermultitransdisciplinaridade dentro do curso EFA ou do processo RVCC ou das formações modulares, etc. Escolher leituras que permitam trabalhar as diferentes áreas, temas, módulos, unidades de formação, poderão permitir que o adulto veja a importância da leitura no processo de desenvolvimento da sua educação-formação. Por isso, nestes contextos de educação e formação de adultos, todos os formadores das diferentes áreas têm de promover atos de leitura e não deixar só que esse ato se faça pelos formadores de línguas. Qualquer formador que não se enquadre neste perfil terá sempre mais dificuldades em se envolver com o grupo de adultos, formando-os, e trará sempre mais dificuldades aos restantes formadores na promoção deste desiderato da leitura. Pensemos nisto. Até breve.